A Guiné, localizada na costa ocidental da África, possui uma história rica e diversificada, desde as suas origens ancestrais até os tempos modernos. Esta exploração histórica abordará os períodos significativos, que moldaram a identidade e a trajetória da Guiné. A história dos primeiros habitantes da Guiné remonta a tempos ancestrais, com as primeiras evidências de ocupação humana datando de cerca de 3000 a.C. Durante esse período, a região era habitada por caçadores-coletores, que dependiam da caça, pesca e coleta de frutas e plantas silvestres para sobreviver. Esses grupos eram nômades, movendo-se conforme as estações e a disponibilidade de recursos naturais. Os caçadores-coletores da Guiné utilizavam uma variedade de ferramentas de pedra, ossos e madeira. Arqueólogos encontraram evidências de lâminas de pedra, raspadores e pontas de lança, indicando um nível significativo de habilidade na fabricação de ferramentas. Essas ferramentas eram essenciais para a caça de animais como antílopes, javalis e pequenos mamíferos, bem como para a pesca nos rios e lagos da região. Com o passar do tempo, esses primeiros habitantes começaram a desenvolver técnicas agrícolas, marcando a transição de uma sociedade de caçadores-coletores para uma sociedade agrícola. Esta transição é um marco crucial na história da humanidade, pois permitiu o estabelecimento de comunidades sedentárias e o desenvolvimento de culturas complexas. Na Guiné, essa transição começou por volta de 2000 a.C., quando os habitantes começaram a cultivar plantas como milho, inhame e sorgo. A agricultura trouxe mudanças significativas na organização social e econômica das comunidades. As aldeias se tornaram mais permanentes, e a população começou a crescer. Com a agricultura, veio a necessidade de armazenar alimentos, o que levou à invenção de cerâmica para o armazenamento de grãos e outros produtos agrícolas. Fragmentos de cerâmica encontrados na região indicam que esses primeiros agricultores tinham habilidades avançadas na produção de potes e outros recipientes. Além da agricultura, a domesticação de animais foi outro desenvolvimento importante. Os primeiros habitantes da Guiné começaram a criar gado, ovelhas e cabras, o que complementou sua dieta agrícola e forneceu leite, carne e couro. A domesticação de animais também teve um impacto significativo na mobilidade e na estrutura social das comunidades. A posse de rebanhos tornou-se um símbolo de status e riqueza, e os animais eram frequentemente usados em trocas e comércio. A vida nas primeiras comunidades agrícolas da Guiné era centrada em torno das aldeias, que eram compostas por famílias extensas. Essas aldeias eram geralmente localizadas perto de fontes de água, como rios e lagos, para facilitar a irrigação das plantações e o fornecimento de água para os animais. As casas eram construídas com materiais locais, como barro, palha e madeira, e eram projetadas para proporcionar abrigo e segurança. As estruturas sociais nas aldeias agrícolas eram baseadas em laços de parentesco e cooperação comunitária. O trabalho agrícola era uma responsabilidade compartilhada, e as tarefas eram divididas entre os membros da comunidade. Homens e mulheres tinham papéis distintos, mas complementares, no cultivo, na colheita e no cuidado dos animais. As mulheres frequentemente se ocupavam do plantio e da colheita, enquanto os homens cuidavam da preparação do solo e da caça. A religião e as práticas espirituais também desempenharam um papel central na vida das primeiras comunidades da Guiné. Os habitantes acreditavam em espíritos da natureza e forças sobrenaturais, que influenciavam suas vidas e suas colheitas. Eles realizavam rituais e cerimônias para garantir boas colheitas, proteção contra desastres naturais e prosperidade para a comunidade. Artefatos religiosos, como amuletos e objetos de culto, foram encontrados em sítios arqueológicos, evidenciando a importância da religião na vida cotidiana. A transição para uma sociedade agrícola também trouxe desafios, como a necessidade de gerenciar recursos de forma sustentável e lidar com conflitos territoriais. À medida que as aldeias cresciam e se tornavam mais complexas, surgiram sistemas de governança para regular a vida comunitária e resolver disputas. Líderes locais, muitas vezes anciãos respeitados ou chefes de clãs, desempenhavam um papel crucial na mediação de conflitos e na tomada de decisões. Os primeiros habitantes da Guiné foram pioneiros na transição de uma sociedade de caçadores-coletores para uma sociedade agrícola.
Essa transformação foi marcada por inovações na agricultura, domesticação de animais, desenvolvimento de cerâmica e construção de aldeias permanentes. As comunidades agrícolas iniciais estabeleceram as bases para o desenvolvimento de culturas mais complexas e civilizações futuras na região. A história desses primeiros habitantes é um testemunho de sua adaptabilidade, resiliência e engenhosidade ao longo dos milênios. O Império de Gana, que floresceu entre os séculos 8 e 11, teve uma influência significativa sobre a região que hoje conhecemos como Guiné. Este império, muitas vezes referido como Ouagadougou, era um dos mais poderosos e ricos da África Ocidental, sendo reconhecido por sua vasta rede de comércio e sua organização política e social avançada. Localizado ao norte da atual Guiné, o Império de Gana exerceu uma influência cultural, econômica e política profunda nas áreas circunvizinhas, incluindo o território da Guiné. O Império de Gana era famoso por sua riqueza, derivada principalmente do controle sobre as rotas comerciais transsaarianas que ligavam o norte da África à África subsaariana. O comércio de ouro era a principal fonte de riqueza do Império. As minas de ouro de Bambuco, situadas no atual Mali, eram controladas pelo Império de Gana e forneciam uma quantidade substancial de ouro, que era trocado por sal, tecidos, contas e outros bens trazidos pelos comerciantes do norte. Este comércio próspero não apenas enriqueceu o Império, mas também promoveu o intercâmbio cultural e tecnológico entre diferentes regiões. A localização estratégica do Império de Gana permitiu-lhe controlar as rotas comerciais que atravessavam o Saara, tornando-se um ponto de encontro para mercadores e caravanas, que transportavam mercadorias entre o norte da África e a África Ocidental. Além do ouro, o comércio de escravos também desempenhava um papel significativo na economia do Império. Escravos capturados nas regiões circundantes eram vendidos para comerciantes árabes e berberes, que os transportavam através do Saara para serem vendidos nos mercados do norte da África e do Oriente Médio. A influência do Império de Gana sobre a região da Guiné pode ser observada em vários aspectos, incluindo a introdução do Islã. Embora o Império fosse inicialmente animista, o contato constante com comerciantes muçulmanos resultou na gradual islamização das elites governantes e comerciantes. A conversão ao Islã trouxe novas formas de administração, educação e cultura, que se espalharam pelas regiões vizinhas, incluindo a Guiné. O Islã foi adotado por muitas comunidades locais, trazendo consigo a alfabetização em árabe e o estabelecimento de escolas corânicas, que tiveram um impacto duradouro na vida cultural e intelectual da região. Politicamente, o Império de Gana era governado por um rei, conhecido como Gana, que significa guerreiro-rei, que era tanto um líder político quanto religioso. O rei tinha um controle centralizado sobre o comércio e a administração do império, auxiliado por um conselho de ministros e governadores regionais. Esta estrutura política eficiente permitiu ao império manter a estabilidade e prosperidade ao longo dos séculos. A influência política de Gana estendeu-se para as regiões vizinhas, incluindo partes da atual Guiné, onde líderes locais adotaram práticas administrativas e sistemas de governança semelhantes. A sociedade do Império de Gana era altamente estratificada, com uma clara divisão entre as elites governantes, comerciantes, agricultores e escravos. A riqueza derivada do comércio de ouro e escravos permitiu às elites acumular grandes quantidades de riqueza, e patrocinar a construção de impressionantes palácios e edifícios públicos. As cidades do Império, como Cumbi Salé, floresceram como centros de comércio e cultura, atraindo mercadores, estudiosos e artesãos de várias partes da África e além. A arquitetura do Império de Gana refletia sua prosperidade e sofisticação. As construções eram feitas principalmente de pedra e barro, com impressionantes palácios, mesquitas e mercados que demonstravam o poder e a riqueza do Império. Cumbi Salé, a capital do Império, era dividida em duas seções, uma habitada pelos comerciantes muçulmanos, que viviam em luxuosas casas de pedra, e outra pelos habitantes locais, que viviam em moradias tradicionais de barro. O declínio do Império de Gana começou no final do século XI, devido a vários fatores, incluindo a pressão militar dos almorávidas, um movimento religioso e militar islâmico do norte da África, e a exaustão das minas de ouro. A invasão almorávida no século XI enfraqueceu significativamente o império, levando à sua fragmentação e eventual colapso.
No entanto, a influência cultural e econômica de Gana continuou a ser sentida nas regiões que estavam sob seu domínio, incluindo a Guiné. A herança do Império de Gana na Guiné pode ser vista na persistência de práticas comerciais, culturais e religiosas que se originaram durante o auge do Império. A disseminação do Islã, a tradição do comércio transsaariano, e as influências arquitetônicas e administrativas deixaram um legado duradouro, que continuou a moldar a história da Guiné muito depois do declínio do Império. Assim, o Império de Gana não apenas moldou a história da África Ocidental, mas também deixou uma marca indelével na formação e desenvolvimento das sociedades, que se sucederam em seu território, incluindo a Guiné. O Império do Mali, que dominou a África Ocidental entre os séculos XIII e XVI, foi uma das maiores e mais influentes civilizações do continente, deixando uma marca indelével na história da região que inclui a atual Guiné. Fundado por Sundiata Keita, após a vitória na Batalha de Quirina, em 1235, o império rapidamente se expandiu para incluir vastas áreas, desde o Atlântico até o interior do continente. A Guiné, com suas ricas terras e recursos, tornou-se uma parte integral deste império, beneficiando-se de sua administração avançada, economia próspera e vibrante vida cultural. A ascensão do Império do Mali ocorreu após o declínio do Império de Gana, e ele se destacou por sua organização política sofisticada e uma economia baseada em um comércio robusto. O Mali controlava as rotas comerciais transsaarianas, que eram fundamentais para o comércio de ouro, sal, escravos e outros bens valiosos. A Guiné, rica em recursos naturais, particularmente ouro e outros minerais, era uma região estratégica dentro do império. As minas de ouro de Bouré e Bambuco, situadas na área que hoje corresponde à Guiné, eram especialmente importantes, fornecendo grande parte do ouro que impulsionava a economia do Mali. Sob o domínio do Império do Mali, a Guiné viu o desenvolvimento de uma infraestrutura significativa. Cidades e vilas foram estabelecidas como centros de administração, comércio e educação. A cidade de Niani, que se acredita ter sido a capital do império durante um período, estava localizada no que hoje é a Guiné. Niani floresceu como um centro comercial e político, atraindo comerciantes e estudiosos de todo o império e além. A administração do império era centralizada, mas permitia uma certa autonomia local, com líderes regionais, ou mansas, que governavam em nome do imperador. A sociedade do Império do Mali era hierárquica e complexa, com um sistema social estratificado que incluía a nobreza, comerciantes, artesãos e agricultores. A Guiné, integrada nessa estrutura, beneficiou-se de uma administração eficiente da disseminação de práticas agrícolas avançadas. As técnicas agrícolas melhoradas levaram a uma maior produção de alimentos, o que por sua vez, sustentou o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano. A introdução de novas culturas e métodos de irrigação ajudou a maximizar a produtividade das terras férteis da região. Culturalmente, o Império do Mali era uma fusão de tradições indígenas africanas e influências islâmicas. O Islã foi um fator unificador e uma força motriz na vida intelectual e espiritual do Império. A conversão dos governantes do Mali ao Islã, começando com Mansour Ly, filho de Sundiata Keita, trouxe mudanças significativas na governança e na educação. As cidades da Guiné, como Niani, tornaram-se centros de aprendizado islâmico, com escolas corânicas e bibliotecas que atraíam estudiosos de toda a África Ocidental. A língua árabe foi adotada como a língua da administração e da erudição, facilitando a comunicação e a administração eficiente. Uma das figuras mais emblemáticas do Império do Mali foi Mansa Musa, cujo reinado, de 1312 a 1337, é frequentemente lembrado como a Era de Ouro do Império. Mansa Musa é famoso por sua peregrinação a Meca em 1324, durante a qual distribuiu tanto ouro que causou inflação nas cidades por onde passou. Esta peregrinação não só demonstrou a riqueza do Mali, mas também fortaleceu os laços culturais e comerciais com o mundo islâmico. Sob Mansa Musa, a Guiné e outras partes do império viram um aumento no comércio e no investimento em infraestrutura, incluindo a construção de mesquitas e escolas. A administração do Império do Mali era notável pela sua eficácia e estrutura organizada. O império era dividido em províncias, cada uma governada por um farba, ou governador, que era responsável pela coleta de impostos, manutenção da ordem e implementação das políticas imperiais.
Esta estrutura permitiu uma governança eficiente e a integração de diversas regiões, incluindo a Guiné, no sistema imperial. A cobrança de impostos sobre o comércio e a produção agrícola fornecia recursos para o império, permitindo investimentos em obras públicas e projetos de infraestrutura. Apesar de seu poder e influência, o Império do Mali começou a declinar no final do século XIV, devido a uma combinação de fatores internos e externos. Conflitos sucessórios, a perda de controle sobre as rotas comerciais e a pressão de invasores externos, como os tuaregues e os mossis, enfraqueceram o império. A Guiné, como parte do território do Mali, também sentiu os efeitos deste declínio. A fragmentação do império levou ao surgimento de estados menores e ao aumento da instabilidade na região. No entanto, a influência do Império do Mali continuou a ser sentida na Guiné mesmo após o declínio do império. As práticas administrativas, culturais e religiosas introduzidas durante o período do Mali deixaram um legado duradouro que moldou o desenvolvimento subsequente da região. A tradição de governança centralizada, o impacto do Islã e a importância do comércio como motor econômico, continuaram a influenciar as sociedades da Guiné nos séculos seguintes. Assim, o domínio do Império do Mali entre os séculos XIII e XVI foi um período de grande transformação e desenvolvimento para a região da Guiné. A integração na vasta rede de comércio do Mali, a disseminação do Islã e a centralização administrativa promoveram um ambiente de prosperidade e crescimento cultural. O legado do Império moldou a trajetória histórica da Guiné, influenciando sua evolução política, econômica e cultural por séculos. O Império Songhai, que dominou a África Ocidental do século XV ao XVI, foi uma das mais poderosas e influentes civilizações do continente, sucedendo ao Império do Mali e expandindo seu domínio sobre uma vasta região que incluía partes significativas da atual Guiné. Fundado na região do Médio Níger, com Gao como sua capital, o Império Songhai alcançou seu apogeu sob a liderança de figuras notáveis como Suni Ali e Askia Muhammad, cujas políticas de expansão e administração eficiente consolidaram o poder do Império, e deixaram um legado duradouro na história da Guiné. O ascenso do Império Songhai começou sob o reinado de Suni Ali, de 1464 a 1492, um líder militarmente habilidoso e estrategista astuto. Suni Ali empreendeu uma série de campanhas militares que expandiram o território do Império, capturando importantes cidades como Timbuktu e Djenné. Este período de expansão incluiu o controle sobre regiões ricas em recursos naturais, como as áreas de mineração de ouro e sal, que eram vitais para a economia do Império. A Guiné, com suas abundantes minas de ouro em Bouré e outras regiões, tornou-se uma parte crítica do Império Songhai, contribuindo significativamente para sua riqueza e poder. A administração do Império Songhai era altamente organizada e eficiente, baseada em um sistema centralizado de governança. O império era dividido em províncias, cada uma administrada por governadores nomeados diretamente pelo imperador. Este sistema permitia um controle efetivo sobre as vastas áreas do império e facilitava a coleta de impostos, a manutenção da ordem e a implementação de políticas imperiais. Na Guiné, esta estrutura administrativa ajudou a integrar a região ao sistema político e econômico do Império Songhai, promovendo a estabilidade e o desenvolvimento. Sob o governo de Askia Muhammad, de 1493 a 1528, o Império Songhai atingiu seu auge. Askia Muhammad, também conhecido como Askia o Grande, era um reformador e administrador talentoso que implementou uma série de reformas que fortaleceram o império. Ele centralizou a administração, melhorou a coleta de impostos e promoveu o comércio transsaariano, que era vital para a economia do império. A Guiné, como parte integrante do Império Songhai, beneficiou-se dessas reformas, com melhorias na infraestrutura, aumento do comércio e maior integração ao império. Uma das contribuições mais significativas de Askia Muhammad foi a promoção do Islã como a religião oficial do império. Ele incentivou a construção de mesquitas, escolas corânicas e centros de aprendizado em toda a região, incluindo a Guiné. Esta islamização teve um impacto profundo na vida cultural e intelectual da Guiné, promovendo a alfabetização em árabe e a disseminação de conhecimentos islâmicos. As cidades da Guiné tornaram-se centros de aprendizado e cultura islâmica, atraindo estudiosos e comerciantes de toda a África Ocidental e além.
A economia do Império Songhai era diversificada e dinâmica, baseada no comércio de ouro, sal, escravos e outros bens valiosos. A Guiné, com suas ricas minas de ouro, desempenhava um papel crucial nesta economia. O ouro extraído das minas de Bouré e outras regiões da Guiné era transportado através das rotas comerciais transsaarianas para os mercados do norte da África e do Oriente Médio, gerando enormes receitas para o império. Além do ouro, o comércio de sal e escravos também era vital para a economia do império. Os escravos capturados nas guerras e raids eram vendidos nos mercados transsaarianos, contribuindo para a riqueza do império. Culturalmente, o Império Songhai era uma fusão de tradições indígenas africanas e influências islâmicas. Esta mistura cultural era evidente na arquitetura, arte, música e literatura do império. As mesquitas e edifícios públicos construídos durante este período refletiam uma combinação de estilos africanos e islâmicos, com o uso de materiais locais e técnicas de construção avançadas. Na Guiné, esta herança cultural deixou uma marca duradoura, com a preservação de tradições arquitetônicas e artísticas que continuaram a influenciar a região por séculos. O declínio do Império Songhai começou no final do século XVI, devido a uma combinação de fatores internos e externos. Conflitos sucessórios, rebeliões internas e a pressão de invasores externos enfraqueceram o império. Em 1591, uma invasão marroquina liderada por Judar Pachá, resultou na derrota das forças Songhai na Batalha de Tondibi, marcando o início do fim do império. A invasão marroquina teve consequências devastadoras para o império, levando à sua fragmentação e eventual colapso. A Guiné, como parte do território Songhai, também sofreu com a instabilidade e a desintegração do império. Apesar do declínio do Império Songhai, sua influência continuou a ser sentida na Guiné. As práticas administrativas, culturais e religiosas introduzidas durante o domínio Songhai deixaram um legado duradouro na região. A tradição de governança centralizada, o impacto do Islã e a importância do comércio como motor econômico, continuaram a influenciar as sociedades da Guiné nos séculos seguintes. A herança do Império Songhai é um testemunho de sua contribuição significativa para a história da África Ocidental, e para o desenvolvimento das civilizações na região da Guiné. Assim, o domínio do Império Songhai entre os séculos XV e XVI foi um período de grande transformação e desenvolvimento para a região da Guiné. A integração na vasta rede de comércio do Songhai, a disseminação do Islã e a centralização administrativa, promoveram um ambiente de prosperidade e crescimento cultural. O legado do Império moldou a trajetória histórica da Guiné, influenciando sua evolução política, econômica e cultural por séculos. Durante os séculos XVII a XIX, a região da Guiné testemunhou a ascensão e a influência significativa do Reino de Sosso e dos Estados Mandinga, que desempenharam papéis cruciais na configuração política, econômica e cultural do território. O Reino de Sosso, também conhecido como Reino de Suzu, emergiu como uma entidade poderosa após o declínio do Império do Mali. Fundado por Soumanguru Kanté, o reino estabeleceu seu domínio na região central do que hoje é a Guiné, expandindo seu controle sobre as rotas comerciais e recursos naturais vitais. Soumanguru Kanté, o líder do Reino de Sosso, era um guerreiro e estrategista notável que consolidou seu poder através de alianças e conquistas militares. Ele implementou um sistema de governança centralizado e eficiente, com uma administração rigorosa que facilitou o controle sobre as vastas áreas sob seu domínio. O reino prosperou devido ao seu controle estratégico das rotas comerciais que ligavam a África Ocidental ao norte da África e ao Oriente Médio. O comércio de ouro, sal, escravos e outros bens valiosos desempenhava um papel central na economia do reino, garantindo sua prosperidade e influência regional. Os estados Mandinga, por outro lado, eram uma confederação de pequenos reinos e principados que surgiram após a fragmentação do Império do Mali. A região da Guiné era habitada por diversos grupos étnicos Mandinga, que compartilhavam uma língua e cultura comuns. Estes estados mantinham uma estrutura política descentralizada, com cada reino governado por um líder local conhecido como Mansa. Apesar de sua fragmentação política, os estados Mandinga compartilhavam laços culturais e econômicos que promoviam a cooperação e a estabilidade na região. A economia dos estados Mandinga era baseada na agricultura, comércio e mineração.
A agricultura era a principal atividade econômica, com o cultivo de arroz, milhete, sorgo e outras culturas alimentares sustentando a população local. A mineração de ouro e ferro também desempenhava um papel crucial, com os estados Mandinga controlando importantes minas e forjas na região da Guiné. O comércio transsaariano continuava a ser uma fonte significativa de riqueza, com os mercadores Mandinga atuando como intermediários no comércio de longa distância entre a África Ocidental e o mundo islâmico. Culturalmente, os estados Mandinga e o Reino de Sosso eram profundamente influenciados pelo Islã, que havia se espalhado pela região durante os séculos anteriores. O Islã era a religião dominante entre as elites governantes e mercantis, promovendo a educação e a alfabetização em árabe. Escolas corânicas e centros de aprendizado foram estabelecidos em várias cidades, atraindo estudiosos e estudantes de toda a África Ocidental. A construção de mesquitas e a promoção de práticas religiosas islâmicas contribuíram para a coesão cultural e espiritual da região. A vida social e cultural na Guiné durante este período era vibrante e diversificada. A música, a dança e a arte desempenhavam papéis importantes na vida cotidiana, com tradições orais preservando a história e os mitos das comunidades locais. Os griotes, ou contadores de histórias, eram figuras respeitadas que transmitiam conhecimento e cultura através das gerações. A arte e a arquitetura da região refletiam uma fusão de influências africanas e islâmicas, com esculturas, máscaras e edifícios que demonstravam a habilidade e a criatividade dos artesãos locais. A organização política dos estados Mandinga e do Reino de Sosso era baseada em uma combinação de governança centralizada e autonomia local. Os líderes locais, ou mansas, eram responsáveis pela administração de seus territórios, coletando impostos, mantendo a ordem e implementando políticas locais. A sucessão ao trono era frequentemente hereditária, mas também podia ser influenciada por alianças políticas e militares. As estruturas de governança permitiam uma flexibilidade que facilitava a adaptação às mudanças políticas e econômicas na região. Durante os séculos 17 a 19, a região da Guiné também foi impactada pelo comércio de escravos transatlântico, que teve consequências devastadoras para as sociedades locais. Os estados Mandinga e o Reino de Sosso participaram deste comércio, capturando e vendendo escravos para comerciantes europeus. O tráfico de escravos desestabilizou muitas comunidades, levando à perda de populações significativas e à destruição de estruturas sociais tradicionais. No entanto, a resistência local e as estratégias de adaptação ajudaram a mitigar alguns dos impactos mais severos do comércio de escravos. A resistência contra a dominação estrangeira e a luta pela autonomia política também marcaram este período na história da Guiné. As comunidades locais frequentemente se uniam para resistir à influência externa e proteger seus territórios. Esta resistência moldou a identidade e a coesão das sociedades na Guiné, preparando o terreno para os movimentos de independência que surgiriam nos séculos seguintes. Os séculos 17 a 19 foram um período de transformação e resiliência na história da Guiné, marcado pela influência do Reino de Sosso e dos estados Mandinga. A integração nas redes de comércio transsaarianas, a disseminação do Islã, o florescimento cultural, e a luta contra a dominação estrangeira, moldaram a trajetória da região. O legado destes reinos-estados continuou a influenciar a identidade e o desenvolvimento da Guiné nos séculos seguintes, contribuindo para a rica tapeçaria de sua história. O comércio transatlântico de escravos, que se intensificou entre os séculos 16 e 19, teve um impacto profundo e duradouro na Guiné, transformando a estrutura social, econômica e política da região de maneiras que ressoaram através dos séculos. Durante este período, a Guiné tornou-se um dos principais pontos de partida para a exportação de escravos africanos para as Américas, alimentando a crescente demanda por mão de obra nas plantações de açúcar, tabaco, algodão e outros produtos agrícolas nas colônias europeias. A participação da Guiné no comércio de escravos foi inicialmente impulsionada pelos portugueses, que estabeleceram postos de comércio ao longo da costa ocidental africana no século XV. Estes entrepostos, como Cacheu e Bissau, tornaram-se centros importantes para a captura e venda de escravos. Os portugueses mantinham uma rede de comerciantes e intermediários africanos, que facilitavam a captura de indivíduos das regiões interiores, muitas vezes por meio de guerras, raptos e trocas.
Os escravos capturados eram transportados para a costa, onde eram trocados por produtos europeus como armas, tecidos e álcool. À medida que a demanda por escravos aumentava, outras potências europeias, incluindo os holandeses, franceses e britânicos, começaram a competir pelo controle do lucrativo comércio de escravos na Guiné. Esta competição resultou em uma maior militarização e em alianças instáveis com líderes locais, que procuravam capitalizar a situação para consolidar seu próprio poder. A presença europeia intensificou as rivalidades e conflitos entre diferentes grupos étnicos e políticos, levando a um ciclo vicioso de captura e venda de escravos que devastou muitas comunidades. O processo de captura e transporte de escravos era brutal e desumano. Os capturados eram forçados a marchar longas distâncias até a costa, muitas vezes acorrentados e submetidos a condições desumanas. Nos entrepostos costeiros, eles eram mantidos em condições deploráveis antes de serem embarcados nos navios negreiros. As viagens transatlânticas, conhecidas como a passagem do meio, eram notórias por suas condições horríveis. Os escravos eram amontoados nos porões dos navios, com pouco espaço para se mover, escassa ventilação, e quase nenhum saneamento. Doenças, fome e abusos físicos eram comuns, resultando em uma alta taxa de mortalidade durante a travessia. O impacto do comércio de escravos na sociedade guineense foi devastador. A perda de uma grande parte da população jovem e saudável enfraqueceu as comunidades, desestabilizou estruturas sociais tradicionais e interrompeu práticas agrícolas e comerciais locais. As guerras e capturas contínuas criaram um clima de insegurança e medo, com muitas comunidades sendo constantemente ameaçadas pela possibilidade de ataque e captura. A desintegração social resultante teve efeitos duradouros, prejudicando o desenvolvimento econômico e social da região. Apesar das condições adversas, os africanos escravizados resistiram de várias maneiras. Houve revoltas e fugas tanto na África quanto nas Américas, com alguns escravos formando comunidades de quilombos ou palenques, onde podiam viver livres e manter suas culturas e tradições. Além disso, os laços comunitários e culturais entre os africanos ajudaram a preservar elementos de suas identidades mesmo nas condições mais opressivas. No contexto mais amplo do comércio transatlântico, a Guiné foi uma das muitas regiões africanas afetadas, mas a intensidade e a escala do tráfico de escravos na área foram particularmente significativas. Os navios negreiros partiam regularmente dos portos guineenses carregados com sua carga humana, contribuindo para a rede global de escravidão que sustentava as economias coloniais nas Américas. O comércio de escravos não apenas desumanizou milhões de africanos, mas também deixou um legado de racismo e desigualdade que persiste até hoje. Os séculos de comércio de escravos também tiveram um impacto na estrutura política da Guiné. As relações entre líderes locais e comerciantes europeus criaram novas dinâmicas de poder, com alguns chefes e reis africanos se tornando figuras poderosas através da cooperação com os traficantes de escravos. No entanto, esta aliança frequentemente veio à custa da coesão social e da autonomia política, pois os europeus manipularam as divisões internas para seus próprios fins. A corrupção e a violência associadas ao comércio de escravos enfraqueceram a autoridade tradicional e contribuíram para a fragmentação política. A abolição gradual do comércio de escravos no século XIX, impulsionada por movimentos abolicionistas na Europa e nas Américas, trouxe mudanças significativas, embora tardias. As potências europeias começaram a impor bloqueios navais para impedir o tráfico de escravos, e tratados foram assinados com líderes africanos para acabar com a prática. No entanto, o legado do comércio de escravos continuou a afetar profundamente a Guiné, com as comunidades lutando para se recuperar das perdas demográficas e da destruição social e econômica causada por séculos de tráfico de escravos. A transição para a abolição também foi complexa e repleta de desafios. Os interesses econômicos e políticos profundamente enraizados no comércio de escravos significavam que a prática continuava de maneira clandestina mesmo após sua proibição oficial. Além disso, a economia da Guiné, que havia se tornado dependente do comércio de escravos, enfrentou dificuldades em se reestruturar para novos modos de produção e comércio.
O comércio transatlântico de escravos entre os séculos XVI e XIX foi um período de intensa atividade e transformação na Guiné, marcado por exploração brutal, resistência resiliente e mudanças profundas nas estruturas sociais, econômicas e políticas. O impacto duradouro deste comércio deixou cicatrizes profundas na região, mas também moldou a identidade e a história da Guiné de maneiras complexas e multifacetadas. A compreensão deste período é crucial para reconhecer o legado de sofrimento e resistência, que define a trajetória da Guiné e sua luta contínua por justiça e reconciliação. A colonização francesa da Guiné, que se consolidou no final do século XIX, marcou um período de profundas transformações e desafios para a região. A França, impulsionada pelo desejo de expandir seu império colonial na África Ocidental, estabeleceu seu controle sobre a Guiné em 1891, incorporando-a oficialmente ao território da África Ocidental francesa. Este período foi caracterizado por uma série de políticas coloniais que tiveram impactos duradouros na economia, sociedade e cultura da Guiné. O estabelecimento do controle francês na Guiné não foi um processo simples ou pacífico. A resistência à colonização europeia foi feroz, com vários grupos étnicos e líderes locais se opondo à invasão francesa. Entre os mais notáveis estava Samori Touré, um líder militar e fundador do Império de Wassoulou, que liderou uma longa e determinada resistência contra as forças coloniais francesas. Touré empregou táticas de guerrilha e resistência armada, mas após anos de conflito, foi capturado em 1898, marcando o fim de uma das últimas grandes resistências organizadas contra a dominação francesa na Guiné. Com a pacificação relativa da região, os franceses começaram a implementar sua administração colonial. O objetivo principal era explorar os recursos naturais da Guiné e integrar a colônia na economia global sob a hegemonia francesa. A introdução de uma administração colonial formal envolveu a criação de uma infraestrutura governamental que incluía governadores, chefes administrativos e sistemas judiciais. Os franceses dividiram a Guiné em várias regiões administrativas, cada uma supervisionada por autoridades coloniais que exerciam controle sobre as populações locais. A economia da Guiné sob o domínio francês foi reorientada para atender às necessidades da metrópole. A introdução de plantações comerciais, especialmente de café, cacau e amendoim, transformou a agricultura local. Os agricultores guineenses foram frequentemente forçados a trabalhar nas plantações coloniais ou a pagar impostos pesados, o que resultou em uma reestruturação significativa das práticas agrícolas tradicionais. A exploração dos recursos minerais também foi intensificada, com a extração de bauxita e ouro tornando-se atividades econômicas importantes. Esta exploração econômica beneficiou principalmente os colonizadores e a metrópole, enquanto as comunidades locais muitas vezes sofriam com a expropriação de terras e a exploração laboral. A colonização francesa trouxe mudanças profundas nas estruturas sociais e culturais da Guiné. Os sistemas de educação e saúde introduzidos pelos colonizadores eram limitados e frequentemente discriminatórios, beneficiando principalmente os filhos das elites locais que colaboravam com os franceses. As escolas missionárias e públicas implantadas pelos franceses visavam a assimilação cultural, promovendo a língua e os valores franceses em detrimento das línguas e tradições locais. Este sistema educacional criou uma pequena elite africana educada nos moldes europeus, que mais tarde desempenharia um papel crucial nos movimentos de independência. A introdução de novas infraestruturas, como estradas, ferrovias e portos, facilitou a exploração econômica, mas também trouxe algumas melhorias na conectividade e mobilidade dentro da colônia. As ferrovias, em particular, foram fundamentais para o transporte de produtos agrícolas e minerais para os portos, de onde eram exportados para a França e outros mercados internacionais. No entanto, essas infraestruturas também serviam para consolidar o controle colonial e facilitar a movimentação de tropas e suprimentos, reforçando a autoridade francesa sobre a Guiné. As políticas coloniais francesas também incluíam a imposição de impostos e a introdução do trabalho forçado, medidas que causaram grande sofrimento entre as populações locais. O imposto de captação, por exemplo, obrigava cada indivíduo adulto a pagar uma taxa anual, o que forçava muitos guineenses a trabalhar nas plantações ou em projetos de infraestrutura para obter a renda necessária. O trabalho forçado, conhecido como corvéia, era uma prática comum,
com homens, mulheres e até crianças, sendo obrigados a trabalhar em condições extremamente duras para cumprir as exigências coloniais. Apesar das adversidades, a resistência cultural e a preservação das tradições locais continuaram a ser uma característica marcante da vida na Guiné durante o período colonial. As práticas religiosas tradicionais, o islamismo e as línguas locais, permaneceram centrais na vida das comunidades guineenses, muitas vezes em resistência silenciosa à imposição cultural francesa. As redes de parentesco e as estruturas sociais tradicionais também desempenharam um papel crucial, na manutenção da coesão social e na resistência às políticas coloniais. A administração colonial francesa na Guiné também teve de lidar com várias revoltas e levantes esporádicos ao longo do período. Embora a resistência organizada em grande escala, como a de Samori Touré, tenha sido esmagada, pequenos grupos e indivíduos continuaram a resistir à opressão colonial através de revoltas locais, greves e sabotagens. Estes atos de resistência, embora muitas vezes pouco documentados, refletiam a contínua oposição ao domínio estrangeiro e a luta pela autonomia. O final do século XIX e o início do século XX foram períodos de consolidação do controle colonial francês na Guiné. Durante esse tempo, os franceses reforçaram suas políticas administrativas e econômicas, ao mesmo tempo em que enfrentavam a crescente insatisfação e resistência da população local. A experiência colonial na Guiné, como em muitas outras partes da África, foi marcada por uma complexa interação de exploração, resistência e adaptação, com impactos duradouros que moldaram a trajetória do país nas décadas seguintes. A colonização francesa da Guiné, estabelecida oficialmente em 1891, foi um período de profundas transformações e desafios. O domínio colonial reestruturou a economia, explorou recursos naturais, introduziu novas infraestruturas e impôs mudanças culturais e sociais que tiveram impactos duradouros. A resistência local, tanto organizada quanto esporádica, demonstrou a contínua oposição ao controle estrangeiro e a luta pela autonomia. Este período deixou um legado complexo que continuou a influenciar a trajetória da Guiné muito depois do fim do domínio colonial. Na década de 1950, a Guiné emergiu como um dos epicentros do movimento de independência africano, uma era marcada por uma intensa luta política, mobilização social e resistência contra o colonialismo francês. Este período foi decisivo para a formação da identidade nacional guineense e a conquista da independência, refletindo o desejo profundo do povo guineense por autodeterminação e liberdade. O movimento de independência da Guiné foi amplamente liderado pelo Partido Democrático da Guiné, uma organização política fundada em 1947 como uma seção do Rassemblement Démocratique Africain, um partido político pan-africanista que buscava a independência das colônias francesas na África. O PDG foi liderado por Sékou Touré, uma figura carismática e implacável que se tornou o principal líder do movimento de independência. Touré, um sindicalista de formação, usou sua habilidade oratória e visão política para galvanizar o apoio popular contra a dominação colonial. O contexto global da década de 1950, caracterizado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e pela crescente pressão internacional contra o colonialismo, também desempenhou um papel crucial na intensificação dos movimentos de independência na África. A Carta das Nações Unidas e os princípios de autodeterminação promoveram um ambiente favorável para as colônias exigirem liberdade. Na França, o governo de Pierre Mendès France, e os subsequentes líderes políticos, enfrentavam uma crescente pressão para reconsiderar suas políticas coloniais. Na Guiné, a resistência ao colonialismo foi marcada por uma série de greves, protestos e atos de desobediência civil organizados pelo PDG. Em 1953, Sékou Touré liderou uma greve geral que paralisou a economia colonial, e demonstrou a capacidade do PDG de mobilizar a população em massa. Esta greve foi uma resposta direta às condições opressivas de trabalho, e à falta de direitos políticos e sociais dos guineenses. A greve também solidificou a posição de Touré como líder do movimento de independência, e destacou a determinação do povo guineense em lutar por seus direitos. O ponto de virada no movimento de independência ocorreu em 1958, quando a França, sob a liderança de Charles de Gaulle, ofereceu um referendo às colônias africanas, para escolher entre permanecer dentro da comunidade francesa com autonomia limitada, ou optar pela independência total.
Este referendo foi parte do esforço da França para manter algum controle sobre suas colônias, oferecendo uma forma de autonomia que ainda preservava a influência francesa. No entanto, a liderança de Sékou Touré e o espírito de independência do povo guineense levaram a uma escolha decisiva. Em um discurso histórico, Sékou Touré declarou: "Preferimos a liberdade na pobreza à riqueza na escravidão." Esta declaração ressoou profundamente entre os guineenses, que votaram esmagadoramente pela independência em 28 de setembro de 1958. A escolha da Guiné pela independência foi um ato de coragem e desafio, sendo a única colônia francesa a votar pela independência total naquele referendo. Em 2 de outubro de 1958, a Guiné declarou oficialmente sua independência, com Sékou Touré tornando-se o primeiro presidente do país. A resposta da França à independência da Guiné foi imediata e severa. As autoridades coloniais francesas retiraram-se rapidamente, levando consigo recursos financeiros e administrativos e destruindo infraestruturas vitais. A retirada abrupta foi uma tentativa de punir a Guiné por sua escolha, e dissuadir outras colônias de seguir o mesmo caminho. No entanto, a determinação do povo guineense e a liderança de Sékou Touré permitiram ao país superar esses desafios iniciais. A independência da Guiné teve um impacto significativo na África e no movimento de descolonização global. O sucesso da Guiné inspirou outros movimentos de independência em todo o continente africano, demonstrando que a liberdade era possível mesmo diante de grandes adversidades. A posição firme de Sékou Touré e a resiliência do povo guineense serviram de modelo para outras nações coloniais. Internacionalmente, a Guiné buscou alianças com países que apoiavam sua causa, e que podiam oferecer assistência na construção de uma nação independente. Sékou Touré estabeleceu laços estreitos com líderes africanos, como Kwame Nkrumah do Ghana, e com a União Soviética, que ofereceu apoio político e econômico. A política externa da Guiné foi caracterizada por um alinhamento com o movimento não alinhado, buscando manter a soberania e independência em um mundo polarizado pela Guerra Fria. A década de 1950 na Guiné foi, portanto, um período de transformação revolucionária. A luta pela independência não foi apenas uma questão de libertação política, mas também de reafirmação da identidade cultural e social dos guineenses. A mobilização em massa, liderada por figuras como Sékou Touré, e o apoio popular esmagador pela independência, foram testemunhos da vontade inabalável do povo guineense de determinar seu próprio destino. A Declaração de Independência em 1958 marcou o início de um novo capítulo na história da Guiné, cheio de desafios, mas também de promessas de um futuro autodeterminado e soberano. O regime de Ahmed Sékou Touré na Guiné, de 1958 a 1984, foi um período marcante na história do país, caracterizado por uma mistura de autoritarismo, políticas socialistas, e uma luta constante pela manutenção da independência e soberania nacional. Como primeiro presidente da Guiné independente, Touré teve uma influência profunda e duradoura na trajetória política, econômica e social da nação. Após a conquista da independência em 1958, Sékou Touré embarcou em um ambicioso projeto de construção nacional baseado em princípios socialistas. Inspirado por líderes como Kwame Nkrumah do Ghana e Fidel Castro de Cuba, Touré buscou transformar a Guiné em um modelo de desenvolvimento autossuficiente. Ele nacionalizou a maioria das indústrias e recursos naturais, buscando reduzir a dependência do capital estrangeiro e fortalecer a economia nacional. O governo implementou planos de desenvolvimento centralizados, focados na industrialização, educação e saúde. Touré também se destacou por suas políticas culturais, promovendo a identidade africana e combatendo a influência cultural ocidental. Ele lançou campanhas para ressuscitar e valorizar as línguas e tradições locais, e introduziu o conceito de cultura revolucionária, que visava alinhar a identidade cultural guineense com os objetivos do socialismo. A promoção de uma cultura nacional distinta foi uma tentativa de consolidar a unidade nacional e fortalecer o espírito de independência. No entanto, o regime de Touré não foi isento de controvérsias e desafios. Seu governo rapidamente se tornou cada vez mais autoritário, com uma repressão severa contra a dissidência. Touré estabeleceu um sistema de partido único, o Partido Democrático da Guiné, que controlava todas as esferas da vida política e social.
As liberdades civis foram severamente restringidas, e qualquer oposição ao governo era brutalmente reprimida. A prisão de Campi Boiro tornou-se notória como um local de detenção, tortura e execução de opositores políticos. A paranoia do regime levou a purgas frequentes, em que muitos guineenses, incluindo membros da elite governante, foram acusados de conspirações e traídos. A economia da Guiné sob o regime de Touré também enfrentou sérias dificuldades. As políticas de nacionalização e centralização econômica, embora bem intencionadas, muitas vezes resultaram em ineficiências e corrupção. A falta de investimento estrangeiro e a má gestão dos recursos naturais contribuíram para o declínio econômico. O isolamento internacional, exacerbado pela ruptura de relações com a França e outros países ocidentais, também teve um impacto negativo. Touré buscou ajuda de países socialistas, como a União Soviética e a China, mas a assistência recebida foi insuficiente para compensar os desafios econômicos internos. No cenário internacional, Sékou Touré era uma figura proeminente no movimento de descolonização e no movimento dos não-alinhados. Ele apoiou ativamente os movimentos de libertação em toda a África, oferecendo refúgio e apoio logístico a líderes revolucionários, como Amílcar Cabral, de Cabo Verde e Guiné-Bissau, e Nelson Mandela, da África do Sul. A política externa de Touré era marcada por um forte anti-imperialismo, e uma busca por alianças estratégicas com outras nações em desenvolvimento. A saúde de Sékou Touré começou a declinar no início da década de 1980, mas ele permaneceu no poder até sua morte em 1984. Seu falecimento deixou um legado complexo e contraditório. Por um lado, ele é lembrado como um líder, que corajosamente levou a Guiné à independência, e tentou construir uma nação autossuficiente e culturalmente vibrante. Por outro lado, seu regime autoritário e repressivo deixou cicatrizes profundas na sociedade guineense, marcadas por violações dos direitos humanos e um legado de medo e desconfiança. Após a morte de Touré, a Guiné entrou em um período de transição e incerteza. Seu sucessor imediato, o general Lansana Conté, assumiu o poder em um golpe de Estado, e prometeu reformar o país e introduzir um governo mais democrático. No entanto, o legado do regime de Sékou Touré continuou a influenciar a política e a sociedade guineense por muitos anos. O regime de Ahmed Sékou Touré de 1958 a 1984 foi um período de significativas transformações e desafios para a Guiné. A busca por um desenvolvimento autossuficiente, a promoção da cultura nacional e a resistência ao imperialismo foram marcantes, mas foram acompanhadas por um governo autoritário e repressivo que deixou um legado complicado. Touré é uma figura polarizadora na história guineense, lembrado tanto por sua contribuição à independência e soberania nacional, quanto pelas duras realidades de seu governo. O golpe militar de 1984 na Guiné marcou o início do regime de Lansana Conté, um período que se estendeu até 2008, e foi caracterizado por profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Após a morte de Ahmed Sékou Touré, o país entrou em um estado de incerteza e instabilidade. Em 3 de abril de 1984, o coronel Lansana Conté, então chefe do exército, liderou um golpe de Estado que depôs o governo interino liderado por Louis Lansana Béavog. Conté prometeu reformas democráticas e econômicas, mas seu governo foi uma mistura complexa de autoritarismo, tentativas de liberalização e corrupção endêmica. Conté dissolveu o Partido Democrático da Guiné e o sistema de partido único instaurado por Sékou Touré, prometendo estabelecer um regime mais aberto e democrático. No entanto, os primeiros anos de seu governo foram marcados pela consolidação do poder e repressão de qualquer oposição. Conté governou através de decretos e manteve um controle rígido sobre as forças armadas, garantindo que qualquer ameaça ao seu governo fosse rapidamente neutralizada. A liberdade de imprensa e a liberdade política continuaram severamente limitadas, e os críticos do governo frequentemente enfrentavam prisão ou exílio. Economicamente, o regime de Conté buscou reverter algumas das políticas socialistas de seu antecessor, introduzindo reformas de mercado destinadas a atrair investimento estrangeiro e estimular o crescimento econômico.
Ele implementou programas de ajustamento estrutural recomendados pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, que incluíam a privatização de empresas estatais, liberalização do comércio e redução dos gastos públicos. Essas medidas inicialmente ajudaram a estabilizar a economia e atraíram algum investimento externo, especialmente no setor de mineração, que é um dos pilares da economia guineense. A Guiné é rica em recursos naturais, particularmente bauxita, ferro, ouro e diamantes. O governo de Conté explorou essas riquezas para tentar revitalizar a economia. Grandes projetos de mineração foram estabelecidos com a ajuda de empresas estrangeiras, e a Guiné tornou-se um dos maiores produtores de bauxita do mundo. No entanto, a corrupção endêmica e a má gestão dos recursos limitaram os benefícios econômicos para a população em geral. Grande parte da riqueza gerada pela mineração foi desviada para os bolsos da elite governante, enquanto a maioria dos guineenses continuava a viver na pobreza. No plano social, o governo de Conté enfrentou desafios significativos. A infraestrutura do país, incluindo saúde, educação e transporte, permaneceu subdesenvolvida. Embora tenham sido feitas algumas tentativas de melhorar esses setores, os recursos insuficientes e a corrupção frequentemente atrapalharam os esforços. A educação, em particular, sofreu com a falta de investimento, resultando em baixas taxas de alfabetização e um sistema educacional deficiente. A política de Lansana Conté também foi marcada por tensões étnicas e regionais. A Guiné é um país diverso, com várias etnias principais, incluindo os Malinké, Fulani e Suzu. Conté, que era da etnia Suzu, foi frequentemente acusado de favorecer seu próprio grupo étnico, exacerbando as divisões étnicas. Essas tensões étnicas tornaram-se mais pronunciadas com o passar do tempo, resultando em conflitos e instabilidade. Apesar das promessas de democratização, foi apenas em 1993, após quase uma década no poder, que Conté permitiu a realização de eleições presidenciais. Ele venceu essas eleições, que foram amplamente criticadas por fraudes e irregularidades. Ele foi reeleito em 1998 e novamente em 2003, em eleições que continuaram a ser marcadas por alegações de manipulação e falta de transparência. A oposição política permaneceu fraca e fragmentada, em parte devido à repressão governamental e à falta de um ambiente político verdadeiramente livre. No final de seu regime, Conté enfrentou crescente descontentamento popular devido à deterioração das condições econômicas e sociais. Greves e protestos se tornaram mais comuns, e a insatisfação com a corrupção e a má gestão do governo se intensificou. Em 2007, uma greve geral eclodiu, levando a violentos confrontos entre manifestantes e forças de segurança. A greve foi motivada por questões econômicas e políticas, e a resposta brutal do governo resultou em numerosas mortes e feridos. A saúde de Lansana Conté deteriorou-se significativamente nos últimos anos de seu governo. Ele sofria de várias doenças crônicas, e sua capacidade de governar foi seriamente comprometida. Apesar de sua frágil saúde, Conté manteve-se no poder até sua morte em 22 de dezembro de 2008. Sua morte marcou o fim de um regime que, apesar de suas promessas de reforma e modernização, acabou sendo caracterizado por autoritarismo, corrupção e uma economia que beneficiava apenas uma pequena elite. A morte de Conté abriu um novo capítulo de incerteza política na Guiné. No dia seguinte à sua morte, o capitão Moussa Dadis Camara liderou um golpe militar que depôs o governo civil interino, estabelecendo o Conselho Nacional para a Democracia e Desenvolvimento. Esse novo regime prometeu realizar reformas e transições para um governo civil, mas o golpe marcou o início de um novo período de instabilidade e desafios para a Guiné. O regime de Lansana Conté foi um período complexo e contraditório na história da Guiné. Embora ele tenha tentado modernizar a economia e promover algumas reformas políticas, seu governo foi marcado por autoritarismo, corrupção e uma incapacidade de resolver os profundos problemas sociais e econômicos do país. O legado de Conté é uma lembrança das dificuldades enfrentadas pela Guiné na busca por estabilidade, desenvolvimento e democracia. A partir dos anos 2000, a Guiné passou por um período tumultuado de transições democráticas e instabilidade política, marcado por golpes de Estado, protestos populares e tentativas de reforma democrática.
Após a morte do presidente Lansana Conté em dezembro de 2008, a Guiné enfrentou um vácuo de poder que culminou em um golpe militar liderado pelo capitão Moussa Dadis Camara. Ele assumiu o controle do país, prometendo realizar reformas e combater a corrupção endêmica que havia marcado o regime de Conté. No entanto, o governo de Camara rapidamente se tornou autoritário, com a repressão violenta de protestos e a supressão de dissidência. A promessa de Camara de realizar eleições democráticas foi manchada por um massacre em 28 de setembro de 2009, quando forças de segurança atacaram manifestantes desarmados em um estádio de Conakry, resultando na morte de mais de 150 pessoas e estupros de dezenas de mulheres. Este incidente chocou a comunidade internacional e levou a uma condenação generalizada. A violência e a repressão sob o governo de Camara enfraqueceram sua posição, e em dezembro de 2009, ele foi ferido em uma tentativa de assassinato por um de seus ajudantes, o tenente Aboubacar Diakité. Camara foi levado ao Marrocos para tratamento, e o poder foi transferido para o general Sékou Bakonaté, que prometeu organizar uma transição para um governo civil. Em 2010, a Guiné realizou suas primeiras eleições presidenciais livres e justas desde a independência. Alpha Condé, um veterano da oposição que havia passado décadas lutando contra os regimes autoritários de Sékou Touré e Lansana Conté, venceu a eleição em um segundo turno contra Selou Dalein Diallo. A eleição de Condé foi vista como um passo significativo na direção da democracia, e ele prometeu reformas para melhorar a governança e revitalizar a economia. No entanto, seu governo enfrentou desafios significativos, incluindo tensões étnicas, corrupção persistente e um sistema judicial fraco. O governo de Condé iniciou uma série de reformas econômicas, focadas na atração de investimentos estrangeiros, particularmente no setor de mineração, que é crucial para a economia guineense. A Guiné possui vastas reservas de bauxita, ferro e ouro, e o governo buscou maximizar os benefícios desses recursos naturais. No entanto, a corrupção e a má gestão continuaram a ser problemas significativos, e muitos guineenses não viram melhorias tangíveis em suas condições de vida. Politicamente, o governo de Condé enfrentou oposição significativa e protestos frequentes. A oposição acusou o governo de manipulação eleitoral e repressão, resultando em um clima político tenso e frequentemente violento. As eleições parlamentares de 2013 e as eleições presidenciais de 2015 foram marcadas por alegações de fraudes e violência, embora Condé tenha sido reeleito para um segundo mandato. Em 2020, Alpha Condé buscou um terceiro mandato presidencial, uma decisão controversa que foi possibilitada por uma mudança constitucional. A alteração da Constituição para permitir um terceiro mandato foi amplamente criticada pela oposição e pela comunidade internacional, levando a protestos em massa e confrontos violentos com as forças de segurança. Apesar das tensões, Condé foi reeleito em outubro de 2020, em uma eleição marcada por alegações de fraude e irregularidades. A instabilidade política e a violência continuaram a marcar o cenário guineense, culminando em um golpe militar em setembro de 2021, liderado pelo coronel Mamadi Doumbouya. O golpe depôs Alpha Condé, citando corrupção, má gestão e violação dos direitos humanos como justificativas. Doumbouya prometeu uma transição para um governo civil e a organização de eleições livres e justas, embora o cronograma para essa transição permanecesse incerto. A comunidade internacional reagiu com preocupação ao golpe, com muitos países e organizações internacionais pedindo uma rápida restauração da ordem constitucional e o respeito aos direitos humanos. A Guiné entrou em um novo período de incerteza, com a população ansiosa por estabilidade e governança responsável. Além da instabilidade política, a Guiné enfrenta desafios econômicos significativos. A dependência de recursos naturais expõe o país às flutuações dos preços globais de commodities, e a infraestrutura subdesenvolvida limita o crescimento econômico sustentável. A pobreza e a desigualdade continuam a ser problemas endêmicos, com muitos guineenses vivendo sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. A situação de saúde na Guiné também foi severamente impactada pela epidemia de ebola entre 2014 e 2016, que devastou o país e os vizinhos Serra Leoa e Libéria. A resposta ao surto expôs as fraquezas do sistema de saúde guineense, e a necessidade de investimentos significativos para melhorar a resiliência e a capacidade de resposta a emergências de saúde pública.
Em termos de política externa, a Guiné continuou a desempenhar um papel ativo na região da África Ocidental, participando de organizações como a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e a União Africana. A estabilidade regional e a cooperação em questões de segurança, desenvolvimento econômico e saúde pública são prioridades para o país. No futuro, o desafio para a Guiné será navegar as complexidades de uma transição democrática genuína, combater a corrupção e promover o desenvolvimento econômico inclusivo. A população guineense anseia por uma liderança que possa proporcionar estabilidade, crescimento econômico sustentável e respeito aos direitos humanos. A comunidade internacional continuará a observar de perto os desenvolvimentos na Guiné, apoiando esforços para construir um futuro mais próspero e democrático para todos os seus cidadãos. A cultura da Guiné é uma tapeçaria rica e complexa, tecida ao longo de séculos de interação entre diversos grupos étnicos, tradições ancestrais e influências externas. A diversidade étnica da Guiné é uma das características mais marcantes de sua cultura, com mais de 24 grupos étnicos, cada um trazendo suas próprias tradições, costumes e línguas. Entre os grupos étnicos mais proeminentes estão os Fulani, ou Peu, Malinké, ou Mandinga, e Suzu, que juntos compõem a maior parte da população. A língua é uma parte fundamental da identidade cultural na Guiné, e o país é linguisticamente diverso, com várias línguas nativas sendo faladas ao lado do francês, que é a língua oficial e usada no governo, educação e meios de comunicação. As línguas locais mais faladas incluem o Polar, Maninka e Suzu, e cada uma dessas línguas carrega consigo uma riqueza de histórias, tradições orais e conhecimentos culturais. A sociedade guineense é profundamente enraizada em estruturas comunitárias e familiares. A família estendida desempenha um papel central na vida das pessoas, com a solidariedade e o apoio mútuo sendo valores altamente valorizados. As decisões importantes são frequentemente tomadas em consulta com os membros mais velhos da família, que são respeitados por sua sabedoria e experiência. Além disso, as comunidades são geralmente organizadas em torno de chefes locais ou líderes tradicionais, que desempenham um papel crucial na mediação de conflitos e na manutenção da coesão social. As tradições orais são um aspecto vital da cultura guineense, transmitindo conhecimentos, valores e história de geração em geração. Os griotes, ou djeli, são contadores de histórias, músicos e historiadores tradicionais que mantêm viva a história oral do povo. Eles são altamente respeitados e desempenham um papel importante em cerimônias e festivais, narrando contos épicos, genealogias e eventos históricos através de uma combinação de narração, música e poesia. A culinária guineense é outro reflexo da diversidade cultural do país. As refeições são frequentemente centradas em torno de ingredientes locais como arroz, milho, mandioca, batata doce e uma variedade de vegetais. Pratos tradicionais incluem o riz-gras, arroz com molho de tomate e óleo de palma, o fouti, um prato de arroz com folhas de mandioca, e yassa, um prato de frango ou peixe marinado com cebola e limão. O ceboldiene, um prato de peixe e arroz, é especialmente popular nas regiões costeiras. A comida é geralmente compartilhada em grandes pratos comuns, reforçando o senso de comunidade e partilha. Os rituais e cerimônias tradicionais são parte integrante da vida guineense. As cerimônias de nascimento, casamento e morte são eventos significativos que envolvem a comunidade inteira. Os rituais de iniciação, que marcam a transição dos jovens para a idade adulta, são particularmente importantes em muitas culturas étnicas na Guiné. Estes rituais podem incluir cerimônias de circuncisão, rituais de purificação e festas comunitárias que celebram a passagem para uma nova fase da vida. A religião também desempenha um papel crucial na vida cultural da Guiné. O islamismo é a religião predominante, com cerca de 85% da população sendo muçulmana. O cristianismo e as religiões tradicionais africanas também são praticados, e há um grau considerável de sincretismo religioso, onde práticas islâmicas ou cristãs são combinadas com crenças e rituais tradicionais. As mesquitas são centros de vida comunitária e social, e as festas religiosas como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha são amplamente celebradas com orações comunitárias, banquetes e atividades festivas.
As vestimentas tradicionais refletem a identidade cultural e a herança dos diversos grupos étnicos da Guiné. O boubou é uma vestimenta ampla e longa usada tanto por homens quanto por mulheres, muitas vezes confeccionada com tecidos vibrantes e adornada com bordados intrincados. O quenté e o bazin são tecidos populares usados em roupas cerimoniais e festas, representando status e identidade étnica. As roupas tradicionais são frequentemente usadas em eventos especiais e celebrações, preservando assim as tradições e a identidade cultural. A vida nas aldeias é um aspecto essencial da cultura guineense, onde as práticas agrícolas tradicionais ainda predominam. A agricultura de subsistência é a base da economia rural, com as famílias cultivando pequenos lotes de terra para produzir alimentos básicos como arroz, milho, mandioca e amendoim. O trabalho agrícola é geralmente uma atividade comunitária, com famílias e vizinhos colaborando durante a plantação e colheita. Este sistema de cooperação comunitária reforça os laços sociais e assegura a sobrevivência das tradições agrícolas. A pesca artesanal é outra atividade importante, especialmente nas regiões costeiras. Os pescadores utilizam técnicas tradicionais e pequenas embarcações para capturar peixe e outros frutos do mar, que são fundamentais para a dieta local e a economia. As comunidades de pescadores têm suas próprias tradições e conhecimentos passados de geração em geração, mantendo práticas sustentáveis que têm sido utilizadas por séculos. As festividades e celebrações são momentos de grande alegria e expressão cultural na Guiné. O Tabaski e o Ramadã são amplamente celebrados com orações, banquetes e encontros familiares. As celebrações do Ano Novo Islâmico também são significativas, marcadas por cerimônias religiosas e atividades comunitárias. Além das festas religiosas, há festivais culturais que destacam a música, a dança, as artes e as tradições orais, proporcionando uma plataforma para a expressão artística e a preservação do patrimônio cultural. Em termos de medicina tradicional, a Guiné possui uma rica herança de práticas de cura e conhecimento botânico. Os curandeiros tradicionais, ou marabouts, utilizam uma variedade de plantas medicinais e rituais para tratar doenças e promover a saúde. Este conhecimento é altamente valorizado, especialmente em áreas rurais onde o acesso a serviços médicos modernos pode ser limitado. A medicina tradicional é frequentemente usada em conjunto com a medicina ocidental, refletindo uma abordagem holística à saúde e ao bem-estar. A cultura da Guiné é uma tapeçaria vibrante e multifacetada, entrelaçando tradições antigas, diversidade étnica, rituais comunitários e práticas diárias que refletem a resiliência e a identidade do povo guineense. Através de suas línguas, culinária, tradições orais, práticas religiosas e sistemas comunitários, a Guiné preserva um rico legado cultural que continua a evoluir e a se adaptar às mudanças do mundo contemporâneo. Este mosaico cultural é uma fonte de orgulho e um pilar fundamental da identidade nacional, moldando a vida e a sociedade na Guiné em meio aos desafios e às esperanças do século XXI. A arquitetura e a arte da Guiné são expressões vibrantes e profundamente enraizadas nas tradições culturais e históricas do país, refletindo uma rica tapeçaria de influências africanas e europeias. A diversidade étnica e regional da Guiné é claramente visível nas formas e estilos arquitetônicos, bem como nas várias manifestações artísticas encontradas em todo o país. A arquitetura tradicional da Guiné é predominantemente vernácula, utilizando materiais locais e técnicas de construção que têm sido passadas de geração em geração. As habitações tradicionais variam de acordo com a região e o grupo étnico. No Fouta Djalon, uma região montanhosa central, as casas dos Fulani, ou Peu, são tipicamente circulares, construídas com paredes de barro e cobertas com telhados de palha cônica. Estas estruturas são desenhadas para se integrar harmoniosamente com o ambiente natural, proporcionando isolamento térmico e resistência às intempéries. As aldeias Fulani são organizadas em torno de áreas comunais, refletindo a importância da vida comunitária. Nas regiões costeiras e nas planícies do norte, onde a etnia Suzu é predominante, as casas são frequentemente retangulares, construídas com tijolos de barro e cobertas com telhas de metal ou de palha. Estas estruturas são projetadas para maximizar a ventilação natural, essencial em climas quentes e úmidos.
As varandas largas e as áreas sombreadas são características comuns, oferecendo espaços para atividades sociais e descanso durante o calor do dia. Os Mandinga, presentes no nordeste da Guiné, constroem suas casas de forma semelhante, mas frequentemente adicionam elementos decorativos únicos, como entalhes de madeira nas portas e janelas. Estes detalhes decorativos não são apenas esteticamente agradáveis, mas também carregam significados culturais e simbólicos, muitas vezes refletindo a posição social e a identidade étnica dos moradores. Além das habitações tradicionais, a Guiné possui uma variedade de edifícios históricos e religiosos que destacam a influência do islamismo na arquitetura. As mesquitas de Conakry e de outras grandes cidades são exemplos notáveis, combinando elementos de design islâmico com materiais e técnicas locais. A Grande Mesquita Faisal em Conakry, concluída em 1982, é um dos maiores edifícios religiosos da África Ocidental e um marco importante. A mesquita exibe uma mistura de estilos modernos e tradicionais, com minaretes altos e uma grande cúpula central, simbolizando a fusão de influências arquitetônicas globais e locais. Na esfera da arte, a Guiné é renomada por suas esculturas em madeira, máscaras e objetos rituais, que desempenham papéis centrais em cerimônias e práticas espirituais. Os artesãos guineenses, especialmente entre os grupos étnicos como os Baga e os Nalo, são conhecidos por suas habilidades excepcionais em esculpir madeira. As máscaras Baga, por exemplo, são icônicas e altamente valorizadas, tanto localmente quanto internacionalmente. Estas máscaras, muitas vezes usadas em rituais e danças, são esculpidas com expressões distintas e adornadas com padrões intrincados que representam espíritos ancestrais e forças naturais. Os tecidos e a arte têxtil também ocupam um lugar importante na cultura guineense. A produção de tecidos tradicionais, como o kente e o bazin, envolve técnicas complexas de tecelagem e tingimento que são passadas de geração em geração. Estes tecidos são usados em vestuário cerimonial e em decoração, refletindo status social, identidade étnica e estética cultural. O boubou, uma vestimenta longa e solta usada por homens e mulheres, é frequentemente feito de tecidos coloridos e decorativos, sendo um exemplo de como a arte têxtil está entrelaçada com a vida cotidiana. A pintura, embora menos prevalente em comparação com a escultura e a tecelagem, também tem um papel significativo na expressão artística guineense. Artistas contemporâneos na Guiné têm explorado uma variedade de temas, desde a vida rural e urbana até questões sociais e políticas, utilizando uma gama de estilos e mídias. A arte pictórica guineense é frequentemente vibrante e expressiva, refletindo a energia e a diversidade da vida no país. A cerâmica é outra forma de arte tradicional que permanece relevante na Guiné. Os potes de barro, tigelas e outros utensílios de cerâmica são feitos à mão, utilizando técnicas antigas que foram preservadas ao longo do tempo. Estes itens não são apenas funcionais, mas também carregam significados culturais e estéticos, muitas vezes decorados com padrões e símbolos tradicionais. A arte guineense, em todas as suas formas, é um meio de preservar e transmitir a história, os valores e a identidade cultural do povo. A interação entre as tradições locais e as influências externas ao longo dos séculos resultou em uma rica herança artística que continua a evoluir e a inspirar. A arte não é apenas uma expressão de beleza na Guiné, mas também uma forma de resistência, resiliência e celebração da diversidade cultural. A arquitetura e a arte da Guiné são expressões profundas da identidade cultural e histórica do país. A arquitetura tradicional, com suas variações regionais e étnicas, oferece um vislumbre da vida comunitária e dos valores culturais, enquanto a arte, nas suas múltiplas formas, celebra a criatividade, a espiritualidade e a resistência do povo guineense. A preservação e a continuidade dessas tradições são essenciais para a manutenção da rica tapeçaria cultural que define a Guiné, ao mesmo tempo em que o país navega pelas complexidades do mundo contemporâneo. A música e a dança da Guiné são expressões vibrantes e dinâmicas da rica herança cultural do país. Profundamente enraizadas na história e nas tradições de seus diversos grupos étnicos, essas formas artísticas não apenas servem como entretenimento, mas também desempenham papéis fundamentais nas cerimônias religiosas, rituais sociais e na preservação da identidade cultural.
A música guineense é marcada pela diversidade de estilos e instrumentos tradicionais, muitos dos quais têm raízes ancestrais. Um dos instrumentos mais emblemáticos é o kora, um tipo de harpa alaúde com 21 cordas, usado principalmente pelos griotes, ou djeli, que são os contadores de histórias, historiadores e músicos tradicionais da África Ocidental. Os griotes desempenham um papel crucial na sociedade guineense, transmitindo histórias e conhecimentos de geração em geração através de canções e narrativas musicais. O kora produz um som melódico e hipnotizante que é frequentemente acompanhado por outras percussões e instrumentos de corda. Outro instrumento significativo é o balafon, um xilofone tradicional africano composto de lâminas de madeira colocadas sobre cabaças que atuam como ressonadores. O balafon é usado em uma variedade de contextos musicais, desde celebrações festivas até rituais espirituais. A habilidade de tocar o balafon é frequentemente passada de pai para filho, mantendo viva uma tradição que remonta a séculos. A música guineense também é rica em ritmos percussivos, sendo o djembe um dos tambores mais conhecidos. Feito de uma única peça de madeira escavada e coberta com pele de cabra, o djembe é tocado com as mãos e pode produzir uma ampla gama de sons. É usado em uma variedade de contextos, desde cerimônias religiosas até danças comunitárias. A complexidade rítmica do djembe e sua capacidade de criar uma comunicação musical entre os participantes são elementos centrais nas performances de música e dança. Além do djembe, outros instrumentos de percussão como o dunum, o sabar e o crim, um tambor de fenda, também desempenham papéis essenciais na música tradicional da Guiné. Esses instrumentos são frequentemente tocados em conjunto, criando polirritmias complexas que são a base para muitas das danças tradicionais do país. Cada ritmo e cada dança tem um significado específico, frequentemente relacionado a aspectos da vida comunitária, como as colheitas, os casamentos, os rituais de passagem e as celebrações religiosas. A dança na Guiné é igualmente diversificada e profundamente simbólica. Cada grupo étnico tem suas próprias danças tradicionais, que são executadas em diferentes ocasiões e para diferentes propósitos. A dança é uma forma de expressão cultural, um meio de contar histórias, celebrar eventos importantes e honrar os antepassados. Algumas das danças mais conhecidas incluem a dança dos malinké, caracterizada por movimentos enérgicos e acrobáticos, e a dança do suzu, que é mais suave e ritmada. As danças tradicionais são frequentemente executadas em grupos, com dançarinos vestindo trajes coloridos e adornos tradicionais. Os movimentos são muitas vezes sincronizados com a música percussiva, e a participação comunitária é um aspecto crucial. A dança não é apenas uma forma de entretenimento, mas também uma maneira de fortalecer os laços sociais e transmitir valores culturais. Nos últimos anos, a música e a dança guineenses têm se expandido para além das fronteiras do país, ganhando reconhecimento internacional. Artistas guineenses como Mori Kanté e Alpha Blondy têm sido embaixadores culturais, levando a música tradicional da Guiné a palcos ao redor do mundo. Mori Kanté, por exemplo, é conhecido por sua fusão de ritmos tradicionais com elementos modernos, criando um som único que ressoa tanto com audiências locais quanto globais. Além da preservação das tradições, a cena musical contemporânea da Guiné também abraça novos gêneros e influências. A música popular guineense incorpora elementos de afrobeat, reggae, hip hop e outros estilos internacionais, refletindo a dinâmica cultural do país. Esta fusão de estilos cria uma paisagem musical rica e diversa, que continua a evoluir enquanto mantém raízes firmemente plantadas nas tradições ancestrais. A dança contemporânea na Guiné também evoluiu, incorporando elementos de dança moderna e influências de outros países. No entanto, mesmo com essas inovações, as raízes tradicionais permanecem uma parte integral da expressão artística. Grupos de dança e companhias de teatro na Guiné frequentemente combinam danças tradicionais com coreografias modernas, criando performances que celebram tanto o passado quanto o presente. A música e a dança são partes essenciais da vida cultural na Guiné, refletindo a riqueza e a diversidade das tradições do país. Estas formas de arte servem não apenas como entretenimento, mas também como meio de preservação e transmissão da história, identidade e valores culturais. Através da música e da dança,
os guineenses continuam a celebrar e reinventar sua herança cultural, mantendo-a viva e vibrante para as futuras gerações. A Guiné, uma nação rica em história e cultura, tem sido o berço de diversas personalidades notáveis que se destacaram em áreas como música, literatura, esportes e ciências. Estas figuras têm desempenhado papéis cruciais na promoção da cultura guineense no cenário internacional, além de contribuírem significativamente para o desenvolvimento social e econômico do país. Cada um desses indivíduos, através de seu trabalho e dedicação, tem inspirado e influenciado gerações, mostrando o potencial e a resiliência do povo guineense. Mori Kanté, nascido em 29 de março de 1950 em Albadaria, uma vila na região de Kisdougou, Guiné, foi um renomado músico e cantor guineense, conhecido mundialmente por sua música que combina elementos tradicionais africanos com estilos contemporâneos. Ele veio de uma família de griotes, os tradicionais contadores de histórias e músicos da África Ocidental, e aprendeu desde cedo a tocar o kora, um instrumento de cordas emblemático da região. Sua carreira musical começou a ganhar destaque quando ele se juntou à famosa banda Real Band, em Bamako, Mali, onde substituiu Salif Keita como vocalista. Em 1987, Kanté lançou a canção Yaké Yaké, que se tornou um sucesso mundial, atingindo o topo das paradas em vários países europeus e africanos, e se tornando a primeira canção africana a vender mais de 1 milhão de cópias. A influência de Mori Kanté na música vai além de seus sucessos comerciais. Ele foi um pioneiro na fusão de ritmos tradicionais africanos com a música eletrônica, criando um som único que ressoou com audiências globais. Sua habilidade em modernizar a música tradicional sem perder suas raízes culturais fez dele uma figura crucial na world music. Kanté também foi um defensor ativo da cultura e música africanas, usando sua plataforma para promover a paz e o desenvolvimento na África. Seu legado perdura através de suas gravações, que continuam a inspirar músicos ao redor do mundo, e através de seu impacto duradouro na promoção da música africana no cenário internacional. Thierno Monenembo, nascido em 1947, em Porédaca, Guiné, é um renomado escritor e acadêmico guineense cujo trabalho explora temas de identidade, migração e colonialismo. Ele foi forçado a deixar a Guiné em 1969, devido ao regime de Ahmed Sékou Touré, e acabou exilado no Senegal, Costa do Marfim e Argélia, antes de se estabelecer na França. Formado em bioquímica, Monenembo eventualmente se dedicou à literatura, onde encontrou sua verdadeira vocação. Ele começou a escrever romances que refletem as complexas histórias pessoais e coletivas dos africanos, tanto no continente quanto na diáspora. Monenembo ganhou reconhecimento internacional por suas obras, incluindo Les Crapauds Broussers, de 1979, e Le Roi de Carrel, de 2008, pelo qual recebeu o prestigiado Prêmio Renaudot. Seus escritos frequentemente mergulham na história e cultura da África Ocidental, oferecendo uma perspectiva crítica sobre os impactos do colonialismo e as experiências dos africanos no exílio. A influência de Monenembo se estende além da literatura, ele é visto como uma voz poderosa na literatura francófona e um crítico social, cujas obras oferecem uma reflexão profunda sobre a identidade africana e a condição pós-colonial. Seu trabalho continua a inspirar e desafiar leitores e escritores ao redor do mundo, solidificando seu lugar como uma figura central na literatura africana contemporânea. Naby Keita, nascido em 10 de fevereiro de 1995 em Conakry, Guiné, é um jogador de futebol profissional, que atualmente joga como meio-campista pelo Liverpool e pela Seleção Nacional da Guiné. Desde jovem, Keita mostrou talento e paixão pelo futebol, ingressando na Academia Roroy em sua cidade natal. Sua habilidade chamou a atenção de olheiros europeus, levando-o a se juntar ao FC Istres na França em 2013. Posteriormente, ele se transferiu para o Red Bull Salzburg na Áustria, onde seu desempenho impressionante o destacou no cenário internacional. Em 2016, Keita se mudou para o RB Leipzig na Alemanha, onde continuou a prosperar, antes de ser contratado pelo Liverpool em 2018, por uma taxa recorde para um jogador guineense. A influência de Naby Keita vai além de suas habilidades no campo. Ele é amplamente reconhecido por sua versatilidade, visão de jogo e capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente.
No Liverpool, Keita ajudou o time a conquistar vários títulos, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA. Sua trajetória de sucesso inspirou muitos jovens guineenses, demonstrando que com talento e determinação, é possível alcançar níveis elevados no futebol internacional. Keita também é ativo em causas sociais, usando sua plataforma para promover o desenvolvimento do esporte na Guiné e apoiar projetos comunitários. Seu sucesso tem elevado o perfil do futebol guineense globalmente, e ele continua a ser uma figura inspiradora tanto dentro quanto fora dos campos. Kadiatou Bah, nascida na Guiné, é uma proeminente cientista e educadora reconhecida por suas contribuições significativas nas áreas de ciências naturais e educação científica. Desde cedo, Bah demonstrou um profundo interesse pelas ciências, o que a levou a perseguir uma carreira acadêmica notável. Após completar sua formação na Guiné, ela continuou seus estudos em renomadas instituições internacionais, onde se destacou em pesquisas científicas. Sua paixão pela educação e pela capacitação das jovens guineenses a motivou a se envolver em diversas iniciativas para melhorar o acesso à educação de qualidade no país. O trabalho de Kadiatou Bah tem tido um impacto duradouro na promoção da educação científica na Guiné. Ela tem sido uma defensora incansável da participação feminina nas ciências, acreditando que a inclusão é fundamental para o progresso social e econômico. Bah tem organizado e participado de inúmeros workshops, seminários e programas de mentoria para inspirar e apoiar jovens mulheres interessadas em carreiras científicas. Além disso, suas pesquisas têm contribuído para o avanço do conhecimento em várias áreas das ciências naturais, ajudando a resolver problemas locais e promovendo o desenvolvimento sustentável. A influência de Bah se estende além das fronteiras da Guiné, servindo como um modelo inspirador para futuras gerações de cientistas e educadores na África e no mundo. As contribuições dessas personalidades notáveis vão além de suas realizações individuais, elas representam o espírito e a perseverança da Guiné. Suas trajetórias inspiradoras não só elevam o prestígio do país globalmente, mas também motivam as futuras gerações a perseguirem seus sonhos, e a contribuírem para o crescimento de sua nação. Através de suas vidas e obras, eles continuam a moldar a identidade cultural da Guiné, deixando um legado duradouro que será lembrado por muitos anos. A Guiné, com sua rica tapeçaria de história, cultura e diversidade étnica, emerge como um exemplo fascinante de resiliência e evolução. Desde os tempos antigos, quando caçadores-coletores e povos agrícolas habitavam suas terras, até a ascensão e queda dos grandes impérios de Gana, Mali e Songhai, a história da Guiné é marcada por um constante fluxo de influências e transformações. A chegada dos exploradores portugueses no século XV inaugurou uma nova era de contatos e trocas, embora também tenha introduzido o doloroso capítulo do comércio transatlântico de escravos, que moldou de forma profunda a sociedade e a economia da região. A colonização francesa no final do século XIX trouxe uma nova ordem política e social, integrando a Guiné no Império Colonial Francês. No entanto, o espírito indomável do povo guineense nunca foi suprimido. A década de 1950 testemunhou o surgimento de um fervoroso movimento de independência, culminando na histórica decisão de 1958, quando a Guiné, sob a liderança de Ahmed Sékou Touré, optou pela independência, rejeitando a continuidade do domínio colonial francês. Este ato de coragem não só marcou o nascimento de uma nação livre, mas também inspirou outros movimentos de independência no continente africano. Sob o regime de Ahmed Sékou Touré, a Guiné navegou por um período complexo de construção nacional, caracterizado por tentativas de centralização e políticas econômicas socialistas que visavam promover a autonomia e o desenvolvimento. Após a morte de Touré, o país enfrentou novas turbulências políticas com o golpe militar de 1984, que levou Lansana Conté ao poder. Este período trouxe consigo promessas de estabilidade, mas também foi marcado por desafios significativos, incluindo questões de direitos humanos e governança. Os anos 2000 foram um período de transição democrática e instabilidade política, refletindo a luta contínua da Guiné para encontrar seu caminho rumo a um governo mais representativo e eficiente. A era contemporânea trouxe novos desafios e oportunidades, com esforços focados no desenvolvimento econômico e na exploração sustentável dos recursos naturais do país.
A rica biodiversidade da Guiné, suas reservas minerais e seu potencial agrícola continuam a ser pilares essenciais para seu crescimento econômico. A cultura guineense, vibrante e multifacetada, é um testemunho do rico patrimônio histórico e da diversidade étnica do país. Desde a arquitetura tradicional e a arte até a música e a dança, a expressão cultural na Guiné é uma celebração da identidade coletiva e das tradições ancestrais. A música guineense, em particular, com suas influências tradicionais e contemporâneas, conquistou o mundo, colocando a Guiné no mapa global da cultura. As personalidades notáveis da Guiné, incluindo músicos, escritores, cientistas e atletas, têm desempenhado um papel crucial na promoção da identidade nacional e na inspiração das novas gerações. Seus sucessos e contribuições exemplificam o potencial e a determinação do povo guineense, servindo como modelos de excelência e resiliência. A Guiné é uma nação com uma história rica e uma herança cultural profunda. Seus desafios históricos e contemporâneos, desde a colonização até a busca por desenvolvimento sustentável, moldaram uma sociedade complexa e dinâmica. O futuro da Guiné depende de sua capacidade de aproveitar suas riquezas naturais, promover a inclusão e a equidade social e garantir a governança democrática. Com um espírito resiliente e uma identidade cultural vibrante, a Guiné continua a trilhar seu caminho no cenário global, orgulhosa de seu passado e esperançosa em relação ao seu futuro. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.